João é valente, mas não é valente apenas no nome. João é valente na sabedoria, João é valente nas atitudes que ele toma. João é valente quando decide por conta própria ajudar o próximo. Quantos de nós temos disposição, temos tempo, coragem exatamente de fazer isso? Ajudar, colaborar com a vida de outro cidadão, colaborar com os próximos. Tratar como verdadeiros irmãos aqueles que chegam de longe, enfermos, e que buscam amparo médico nessa cidade, aqui em Ribeirão Preto. João Valente é o entrevistado de hoje do Pode Tudo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui para falar com o nosso público. João, você é mesmo valente, né? Você é um valente de Ribeirão, como é que é? Praticamente, porque embora nascido em Sertãozinho, tendo vivido até os 17, os outros 50 e tantos eu estou por aqui, estou com 73, então é um Ribeirão Pretano mesmo. Tá novo, bem moleque cidadão. O espírito é jovem, né? Não perdi a vitalidade, o desejo de trabalhar, de continuar nos meus afazeres. João, vamos situar primeiro o porquê dessa entrevista aqui, por que eu disse logo no começo que você é mais valente, né? Não é só valente no nome, é valente e com uma coragem assustadora de vida, uma coragem de auxiliar, de ser útil, de poder amparar, estender a mão para quem realmente precisa. Você tem uma casa, chama Casa de Passagem, né, para enfermos que vêm buscar tratamento, principalmente tratamento oncológico, aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Gente que vem de todas as partes do país, é isso? Às vezes até fora do Brasil. Às vezes até fora do Brasil, verdade. A América Latina, às vezes, recorre aqui a Ribeirão Preto. Os países limítrofes ao Brasil é comum você receber. E como é que... Venezuela, Bolívia. E como é que você descobriu que você podia ajudar essas pessoas? Eu não sei se eu poderia dizer que eu descobri. Acho que as coisas foram acontecendo. À medida que você trabalha, as portas vão se abrindo. Você é como que, eu acho que a gente é como que conduzido. À medida que o teu trabalho é útil, assim como abre para o mal, abre para o bem, né? Lógico. Nesse trabalho em busca de diminuir o sofrimento dos menos favorecidos da sorte, isso foi ganhando uma proporção que, sinceramente, eu nunca imaginei. Quando eu analiso o passado, o começo, eu não fazia ideia que chegaríamos onde chegamos, né? Porque isso aí é coisa de 50 anos atrás ou mais, talvez. Né? Então, na época, não tínhamos em mente, e nem tínhamos esse propósito, a gente não fazia ideia. Eu sabia que o problema existia, era visível, eu já estava na área de saúde, aqui no HC Velho, e você começa a fazer naturalmente, como era comum acontecer na minha família, esse tipo de percepção em relação à carência social. Então você faz de forma natural, mas eu nunca imaginei que chegaríamos aos números que chegamos hoje, né, de atender, nós damos lá 1.800 refeições por mês ou mais. Eu nunca imaginei. 1.800 refeições? Sim, você põe lá 35, 40 pessoas por dia, almoço e janta, multiplica por 30, dá mais. Dá mais. Né? Mas é coisa que eu nunca imaginei. Nós fomos trabalhando, naturalmente não é um trabalho que eu pude fazer sozinho, você sempre tem que contar com pessoas que não só são simpáticos à causa, mas que de alguma forma vão dar o que podem de si e vêm se somar a gente. É um trabalho que depende muito de você ter quem soma com você. Há quanto tempo você tem essa Casa de Passagem? Tem nome? Tem, agora mudaram, né? Ficou chique, porque antigamente o sujeito chegava aqui no HC e dizia, olha, vamos ligar para o seu João, a casa do seu João, ou o seu João do táxi, coisa desse tipo, né? Então, assim, todo mundo diz o quê? Vou lá, até hoje, embora juridicamente tenha mudado, até por uma questão de facilidade para poder encontrar a casa, virou lá Instituto João Valente, que não é uma escolha minha, foi uma escolha do próprio grupo empresarial de Ribeirão Preto, que quando concluíram que a gente precisaria de algo mais sólido, algo mais humano, então, naturalmente, eu ganhei primeiramente uma planta de um empresário, eu fiz o desenho, ele me aprovou a planta, e aí teria que ter alguém para poder executar a planta. Tocar a obra. É claro. E, naturalmente, muda um pouco a visão. O empresário, ele tem uma visão empresarial. Então, precisava fazer alguma coisa bacana, que nós não tínhamos, por exemplo, um espaço arejado para a criançada brincar, uma cozinha grande, os quartos, não havia nada, tudo muito improvisado, eram casinhas aqui, beirando aqui a rodoviária, imagina quantas enchentes eu peguei aqui
mas é o que eu podia pagar de aluguel. Já era né? próximo da Álvaro Campos ali? Não, na Álvaro de Lima. Álvaro de Lima, Não, eu tenho um caso ali até hoje. Eu não, nós temos ali. Álvaro Campos é por conta do Fernando Pessoa. Hoje o proprietário ali é o CNPJ em nome do Instituto João Valente. Né? Uhum. Então existe essa casa. Que nós não temos mais paciente ali. Ali pretendemos direcioná-la para uma outra finalidade. Até tive uma reunião hoje de manhã lá com o seu Marcelo Stefano para tentar definir o que vamos fazer com a casa, né? Porque uma casa dessa sempre é útil naquela localização, né? Ela começou no meio da enchente, né? Ah, não, ali, quando eu comecei ali, eu cheguei a largar meu táxi aqui na Caramurim, carregando doente na costa ali, para não morrer na enchente várias vezes. Você sabe que aqui, essa região sempre teve muita enchente, né? Um repórter de rua, eu cobri muito. Então, eu muitas vezes saí com um paciente na costa e a gente juntava numa outra casa que eu tinha na Vila do Café. Eu alugava uma casa grande. Mas ali não cabia mais, e você era obrigado a catar colchão e levar para lá, salvar o pessoal da enchente. Muitas vezes. E hoje está funcionando onde, João? Nós ganhamos um terreno aqui, na gestão do prefeito Nogueira, ganhamos um terreno do ladinho da USP, ali perto do Bom Prato, que é onde está o Instituto João Valente hoje. Aquela avenida se chama Nadir Aguiar. Né? E nós ganhamos um terreno ali de 3.000 metros. E é ali que eu ganhei do senhor Vilmar, que é um empresário da área de calçado. Né? O senhor Vilmar me bancou a planta. Nem sei, eu acredito que ele tenha pago. A arquiteta fez a parte final e deve ter pago. Ele me deu o projeto pronto e faltava alguém para executar o projeto. Mas eu tive a sorte de ter a Maria Tereza Pedreiro de Freitas. Você está vendo ali do lado da minha mulher? Estou vendo. A Maria Tereza, que é filha do doutor Pedreiro de Freitas, que é nome de rua aqui em Ribeirão Preto. Né? A Maria Tereza sempre foi muito presente no trabalho social. E ela acabou me apresentando para um grupo lá do IP Golf Clube. Me apresentou primeiramente para o Eduardo Zanella, casado ali com a filha do Titoto, um camarada maravilhoso. Ele adotou o projeto, montou todo o esquema profissional, que ele é dessa área de captação de recursos, marketing, publicidade, fez uma coisa profissional, marcou uma reunião lá no IP, foram lá uns 60 empresários que tinham lá. E aí a minha história mudou, né? Uma coisa aparentemente impossível acabou se concretizando, que era fazer do terreno que eu ganhei, que, aliás, havia um prazo legal para ocupação do terreno. Todo imóvel público que você recebe como cessão de direito, você tem um prazo de ocupação. Lógico. E eu já tinha estourado o prazo de 2 anos, acabei entrando em uma pequena prorrogação, e quando o pessoal do IP, Golf Clube, Eduardo Zanella, como eu havia dito, o seu Marcelo Stefano, o Valdemir Prado, muitas famílias ali que até me conhecem, tem muita gente da USP lá, meus contemporâneos, professores que sempre viajaram comigo para dar aula fora, que eu tenho táxi, né? E nós somos muito felizes, porque em apenas 11 meses eles conseguiram envolver boa parte da sociedade de Ribeirão Preto num projeto e me entregaram as chaves aí com 11 meses. Nós temos lá hoje uma média de 40 atendimentos por dia. Por dia. Por dia, uma coisa... Vamos voltar à história, 73 anos? Lá em 1975, quando eu comecei no HC, mas podemos voltar um pouco atrás. Não, quero voltar quando você nasceu lá atrás. Eu surjo lá da família portuguesa. A bisavó veio da Ilha da Madeira, como eu dizia, Ilha da Madeira, né? Madeira. O vô Chico veio de Lisboa. E, aliás, acho que as primeiras palavras eu aprendi com a bisavó, porque os pais trabalhavam na roça e a avó cuidava da gente para dar comida, fazer comida. Eu sempre fui um garoto... Já punha na lida também, né? Não, com 8 anos de idade, estava lá colhendo algodão, aquela mão fininha, algodão, amassando algodão, machuca a mão, né? Ia colher algodão, arrancar feijão, e final de semana, domingo, que era de descanso, não tinha descanso. A carroça ia colher o milho, mas ficava muito milho caído na roça, tinha que catar o milho caído na roça para aproveitar. E à tarde tinha que cascar o milho, lembra das tuias? Opa! Aquelas tuias lotadas de milho. Onde tem milho tem o rato, né? Tem muito rato, mas onde tem o rato tem o quê? Gato. Cobra. Cobra? Então era interessante, eu ia cascar milho às 5 da tarde, tinha lá, minha avó falava que era o jacá. Jacá é o balaio, né? O jacá, você cascava o milho, jogava no jacá, e a coral. A cobra não ataca, você sabia? Ela fica esperando o rato. Só se você pisar nela. Eu nunca fui atacado por uma coral, e não era coral falsa, não. Ele sabia diferenciar. Não tinha medo, não, João? Não, porque era comum à noite meu pai acordar, a casa nossa era de assoalho,
Então a cobra às vezes saía para poder se alimentar pela sua área, meu pai catava uma cartucheira, um tiroteio de madrugada lá. É isso aí, às vezes, você ia, por exemplo, catar jabuticaba, estava lá a cobra. Tem uns tipos de cobra que fica engastalhada no pé de jabuticaba. Exato. Então eu já cheguei a levar carreira de caninana. Caninana, ela coleia em pé. Mas ela não aguenta muito, ela cansa. Uns 30 metros depois, ela leva muito carreira de caninana, viu? Então, conviver com os peçonhentos não era difícil. Coisa? E você teve essa vida na roça até os 17 anos? Não. Na roça ali, você vê, até os 9 anos de idade, ainda estava na escola rural, ali na usina nem sei, hoje o Verre não é mais usina. A Santo Antônio comprou ali o Balbo, ele desativou a usina. Mas ali onde era o Verre, que era Santana das Poças, depois da usina Santo Antônio, que era do Balbo. Então ali tinha uma escola rural, a gente saía pela capoeira de manhã, que às vezes quando a cobra corria atrás da gente, né? Você ia a pé até lá na usina, passar pela capoeira. Aquele tempo a gente acreditava em assombração, era um problema, viu? A gente que é criança, educado dessa forma, ficava muito assustado, né? A gente tinha vagalume e você achava que era assombração, né? Mas a escola rural, então a gente ia para a escola rural e chegava em casa, tinha os afazeres. Cascar o milho, como eu te falei, catar o milho na roça, ou então você ainda ia lá para catar o algodão, ajudar na roça, ou quando não, criança, bicho muito arteiro, meu pai carregava a carroça com a cana, e a gente queria ir em cima da carga, ia lá até onde pesava a cana e tal. Eu tenho um sobrinho, neto da minha irmã, Cidinha, que ele foi conhecer galinha vindo para Ribeirão Preto. Nasceu em São Paulo, sempre viveu lá, e até os 8, 9 anos, nunca tinha visto uma galinha. Então, conheceu galinha aqui em Ribeirão Preto e ficou assustado. Então, aproveitando o bonde, né? É interessante, porque você não vê essas coisas hoje. Mas no meu tempo de criança, peru tinha nome, o peru te atendia pelo nome. Verdade. Peru atendia pelo nome. O porco que via solto, o bolinha, a gente escutava ele atrás da casa, às vezes estava com fome, a gente chamava bolinha vinha, né? Se bobeasse ele ia entrar na cozinha. Né? Bom, aí você chegou em Ribeirão Preto com quantos anos? Não, lá em Sertãozinho, até a segunda etapa. Aí eu saí da roça, acho que há uns 10 anos, isso eu já não lembro. E já na zona urbana, é um problema que até hoje eu discuto com meus amigos. Eu não compreendi isso na época, mas hoje eu consigo comparar. Né? Quando fomos para a zona urbana, você não tinha a mesma fartura de comida aqui na roça. Eu me lembro que o primeiro resfriado, a primeira gripe que eu peguei, eu fiquei doente 1 semana com febre, mas a gente já não tinha mais o leite da cabra, você não tinha mais a ervilha e o feijão, o porco que você matava e guardava ele naquela lata, cozinhava com banho, você não tinha, as crianças passavam necessidade. Aí tivemos um período muito triste. Essa saída da vida rural para a zona urbana, na época é uma ilusão muito grande, porque na cidade você não percebe, mas a criança fica doente. E eu me lembro até de ter chorado de fome. Eu comentei isso com o doutor Lima, que é um camarada que às vezes viaja comigo, falou, olha, você não sabe o que é fome. A criança chora de fome e você não sabe o que é a dor da fome. A dor da fome é terrível. Né? A criança, ele não compreende. Então, hoje, quando eu vejo a periferia abarrotada de criança, já aconteceu de eu chegar, por exemplo, hoje não pode mais falar essa expressão, é comunidade, né? Eu chegar na comunidade tipo 10, 11 da manhã, a criança não tinha tomado café. A mãe, às vezes, é alcoólatra. Aí você vai construir cadeia. Eu tenho lá minhas reservas com respeito a essas decisões do Estado em construção de cadeia e aumentar o número de promotores e delegacias, não sei. É uma coisa muito séria. Eu não sei se a gente está no caminho certo, não. Só sei que está aumentando aí as coisas. Como é que foi sua chegada aqui em Ribeirão? Bom, aí Sertãozinho chegou um momento, 17 anos de idade, eu era um pouquinho ambicioso. Eu fui morar em São Paulo 1 ano. Mas acabei voltando. São Paulo é impossível. Você que trabalhou lá, João? Eu trabalhei 1 ano, mas você não se adapta em São Paulo. Eu fui criado na roça. Aquilo já era um negócio maluco em 1970. 70, a gente está começando a construir o metrô lá. Eu vim para Ribeirão Preto, quando eu fui trabalhar no Mercantil Utilidades, aquela loja na esquina de São Sebastião, com o Amador Bueno. Ali eu era operador contábil, que eu já vinha da área fiscal, né? Eu já trabalhava em área fiscal, contabilidade. Eu vim trabalhar, eram 7 lojas, eu fazia a tal de colecionar documentos, lançar documentos e fazer balancete, depois um balanço mensal, anual. Mas eu tinha uma outra visão, eu fui criado num outro ritmo. Quando nós mudamos para
sertãozinho, meu pai virou vendedor de lenha, e vendia lenha por metro cúbico, não tinha gás naquele tempo. Isso durante o dia, mas de madrugada a gente levantava, ia na padaria do Guidoni, enchia 2 sacos de pães, a gente ia entregar na usina, aquelas colônias, a vida era rural ainda, usina Santo Antônio, Engenho do Pinhata, era tudo colônia, centenas de moradores. Então eu ia entregar os pães. Na última casa que eu entregava o pão, eu voltava com um talãozinho desse tamanho fazendo jogo de bicho. Eu aprendi matemática fazendo jogo de bicho. Mas quando eu fui para São Paulo, na tentativa de mudar a vida, eu acabei voltando para Ribeirão Preto. Meus pais já estavam aqui. E na Mercantil Utilidades, eu descobri que eles compravam a geladeira na Pereira e Beza, lá em São Carlos. Eu descobri que Arapuã, na época, tinha um departamento de atacados. Pensei comigo, eu vou montar uma loja virtual. Eu nem sabia, hoje a gente chama virtual, mas eu não sabia o que era isso. Na verdade, eu montei uma pasta com as fotos da geladeira, televisão, cama, sofá, guarda-roupa, ia de porta em porta, nas mesmas usinas que eu frequentava ali, vendendo pães, fazendo jogo de bicho, eu passei a vender móveis. Então, da Santo Antônio, do Engenho, do Piato, eu passei na São Geraldo, Santa Elisa, na Barbacena, que não existe mais, o Carolo, que quebrou. Eu ia vender, eu comprei uma perua velha, então eu comprava os móveis com 30 dias para pagar e eu recebia com 7, porque na época foi aquele enxame de petrodólares. Não sei se você lembra que o Brasil buscou dólar e sobrou dinheiro para financiamento. Usando aqueles mágicos dos anos 70, né? Você tinha dinheiro farto. Então eu, claro, estava no meio, eu sabia disso. Eu sabia que eu podia comprar com prazo de 30 e eu recebia com 7, né? E com isso eu entrei na área comercial. E aí tem um interregno, é interessante. Eu cresci, ganhei dinheiro, mas eu tirei umas férias para ir em Cabo Frio, eu bati o carro, e meu sócio morreu, e eu sofri um revés muito grande na minha vida na época. Eu tive que recomeçar. Foi quando um amigo meu, eu fui trabalhar no serviço voluntário, na creche que tem até hoje, a Casa de Betânia, lá no Ipiranga. Eu fui trabalhar de voluntário, eu pegava perua Kombi deles para buscar arrecadação, doações, ou então eu passei a ser lá o síndico da casa. Então a mãe ia pedir lá uma vaga para a criança, e eu ia até a casa da mãe, ver as condições socioeconômicas, ia ver se tinha emprego mesmo e tal. Eu passei a trabalhar voluntariamente, e um amigo lá do trabalho voluntário falou: João, você não quer trabalhar no HC? Eu falei: trabalha do quê? Não, você leva a gente, presta concurso lá, você faz um cursinho de enfermagem, trabalha lá. E aí, então, nasce a ideia dessa casa que nós temos hoje. Eu fui trabalhar lá, e lá eu descobri que tinha essa turma que vinha lá, já vinha do Ceará, da Bahia, do Pernambuco. Chegava aqui absolutamente desamparado. Não, o camarada vinha, não tinha avião. Não tinha avião. Ele vinha de ônibus. Ô, Pau de Arara, ele chegava aqui, ia lá para o HC com uma cartinha. 4, 5 dias, uma semana de viagem. Ele chegava aqui, ou dormia na rodoviária, depois ia lá para o HC, levava a cartinha para o médico, tinha um outro médico que encaminhou, chegava lá, ele achava que ia chegar a internar, não era assim, chegava a ficar no corredor lá sentado, esperando, marca para outro dia. Nessa época, então, a família, que sempre foi um pessoal muito voltado ao social, né? Uma coisa natural nessa portuguesada, esses italianos muito bons, acolhiam pessoas às vezes na rua para dormir em casa, né? Então, comecei a levar para minha casa. O meu quarto, nos plantões que eu dava à noite, era o hotel do pobre. E ali nasce a ideia de fazer esse projeto. Eu também não tinha ideia que eu ia ter um projeto. Na verdade, eu comecei a acolher gente e depois passei a alugar casa, né? Porque não cabia. Então, eu aluguei casa. Essa sua vontade de ajudar é que fez começar esse trabalho, na verdade. Espontaneidade, essa vontade, essa espontaneidade fez com que eu começasse algo que eu não tinha ideia do que seria. Eu nem tinha esse projeto, na verdade. Eu fui fazendo, e à medida que fui fazendo, não tinha como sair fora. Porque as pessoas sabiam onde eu estava, me localizavam e tinha que dar um jeito. Houve algum momento ali algum momento da sua história que isso marcou realmente a decisão? Momento que marca a decisão, não, mas eu acho que, se for para a gente considerar o mérito do trabalho, eu tenho que considerar quem estava do meu lado, porque você não faz esse trabalho sem ter um ombro amigo, né? Então, primeiramente foi minha mãe, e depois, com a ausência da minha mãe, minha esposa. Você não faz um trabalho desse com família. Depois vim ter família, né? Minha esposa, meus filhos. Você não pode fazer isso. Vai chegando, né? Não, minha mulher me apoiou. Né? Inclusive, há um espaço que eu tinha parado, não podia fazer o trabalho, eu parei. Tem um pequeno espaço de tempo que eu parei.
E a minha mãe ficou viúva, e a Tereza mesmo que ressuscitou a ideia. Falou, João, tua mãe vai alugar a casa. Aquele projeto teu lá, você não quer tocar? Conversa com ela, você aluga a casa dela. Falei, Tereza, só tem um problema, né? Eu vou falar, mas você vai ficar viúva de marido vivo, porque é um trabalho absorvente. Mas ela não fez, está aqui ela nos ouvindo. Ela realmente, eu acho que você faz isso, mas precisa de apoio. Você não... Se de um lado você é como que concitado pela necessidade, ao ver o problema de quem tem menos que você, não tem como você fazer vista grossa, achar que não viu, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Depois é o estímulo. E depois há um momento na sua vida que você pega tamanho gosto pela coisa, é tão prazeroso fazer, e hoje eu posso aquilatar melhor quanto à decisão que eu tomei de persistir ou não. Valeu a pena, porque hoje eu consigo. Basta imaginar o que seria hoje de 40, 50 famílias diariamente sem o apoio da... Eu digo mais para você, eu queria saber o que seria de mim se não fosse até esse trabalho que, ao mesmo tempo que ajuda os outros, cria em mim uma coisa que não é muito comum. Geralmente, pessoas da minha idade estão já desanimadas da vida, de um modo geral, se perguntando se valeu a pena viver. No meu caso, não é assim. Eu não me pergunto se valeu a pena viver. Eu quero continuar vivendo, porque é muito bom poder ajudar. É prazeroso. Gratificante, né? Ah, não, tá doido, rapaz. Imagino. Imagina, eu fui ao hospital ontem, eu não pude ir ao HC, que eu vou diariamente visitar os pacientes. Eu tenho 6 lá internados. E se você vê o que as mães falam e escrevem, porque diz, olha, Sr. João, para a gente estar sozinho aqui no hospital, receber a visita do senhor, é uma reafirmação de que a gente está definitivamente acolhido aqui. A gente se sente muito segura, e a alegria, a satisfação, a emoção. Eu não sabia que você fazia essas visitas, né? Diariamente você vai? Diariamente eu vou no HC. Uhum. Lá eu sou mais conhecido que o Pelé. Mas a gente está tentando passar a bola. A idade chegou, claro. Ainda agora eu tive uma reunião com o grupo que vem me ajudando nesse projeto. Lá eu fui no escritório do Sr. Marcelo Stefano falar sobre isso, da minha necessidade de entender que eu tenho que fazer uma transição, não as peças, mas está na hora de fazer a transição, porque cresceu muito o trabalho e o trabalho não pode acabar junto comigo. Se de repente eu não estiver aqui, eu for impedido por alguma razão, eu tenho que ter alguém competente para continuar o trabalho. Então, nós estamos muito preocupados hoje, Renato, com a transição. A gente tem reunido aqui um grupo todo. Né? Ela tem que ser feita de forma pacífica, então, de forma tranquila. Eu tenho lá o Vicente, que é um maravilhoso parceiro. O Vicente é uma coisa surpreendente. Ele, com muito menos posse que eu, ele mora de aluguel, era enfermeiro do setor de transplante de fígado no HC, ele alugou uma casinha no Jardim Recreio e fazia o mesmo trabalho. E eu descobri, por causa de pacientes que veio lá por falta de vaga, me procurou e falou dele. E eu consegui convencê-lo a trabalhar com a gente. Fazer de 2 um mais forte. Lógico. Então, ele hoje é o sucessor natural, na minha ausência, ou no meu impedimento, de cuidar da parte clínica, de avaliação de paciente, porque é muito importante que você tenha alguém com conhecimento, porque o paciente vai lá para o hospital, ele às vezes chega em casa, você pega a ficha de retorno, ou os exames que são marcados, você vê lá, um raio-x, hoje é dia 23, raio-x dia 5 de maio, coleta de sangue dia 10 de maio. A gente sabe que isso aí pode ser feito agora, não precisa ficar tomando lugar de outro aqui. Então, alguém com essas noções vai lá no hospital, conversa com o serviço social, o serviço social chama o médico, você muda tudo isso, você atende mais pessoas num tempo menor. Ele é o cara ideal, então, para isso. É o elemento que conhece. Tem caso cirúrgico que a gente até conversa com o professor, do problema que você tem lá 3 pacientes com o mesmo procedimento, aguardando chamada, quando, na verdade, dá para você ir encaixando as coisas. Porque cada paciente que o médico me atende é uma vaga a mais que abre para quem? Para os alunos que estão aprendendo. Você tem mais um caso para o aluno aprender. Você diminui a despesa aqui no abrigo, você diminui o custo por leito no hospital, que ele não fica ocioso, você faz ele já mais depressa. São coisas que ninguém fala, mas é importante. Lógico que é importante. Por exemplo, o paciente está lá internado, ele está ocupando um leito, já está de alta. A passagem sai daqui 3 dias. O hospital me liga, eu vou lá e busco ele. Vai entrar alguém da nossa família, um amigo, um cidadão brasileiro que ocupa a vaga. Isso implica em aceleração de atendimento,
risco menor, porque você está tendo um espaço de tempo menor. Todos ganham. Olha a importância, você inconscientemente, num trabalho social desta envergadura, às vezes não é capaz de aquilatar o alcance social e econômico que está envolvido nisso. Nós vamos falar exatamente sobre isso, falar sobre a casa do Instituto, agora Instituto João Valente. Agora o Instituto Mas vamos Valente. ver uma matéria que foi feita pelo companheiro. Aliás, a matéria está pronta. Você já chegou a ver a matéria que foi utilizada aqui na casa. Aqui. Eu acho que eu tive aqui, eu gravei. A matéria do Éder Martins, que a gente vai ver agora. Vamos lá, roda aí, Rogério. Há mais de 50 anos, o Instituto João Valente apoia famílias que chegam a Ribeirão Preto em busca de tratamento no HC. Hoje vamos conhecer a história de Jeane e Caroline, mãe e filha, que vieram de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Elas recebem atendimento no HC desde 2019. À época, vieram até a cidade para a realização de um implante coclear, que é um dispositivo eletrônico que restaura a audição de pessoas com surdez. Mas ao passar pelo atendimento médico, o diagnóstico foi ampliado. Aí eu comecei o tratamento, aí eles começaram a me colocar os médicos, geneticista, tudo. Eu fui fazer uns exames. Nesses exames do genético, ele foi puxando minha família, que foi o meu filho e o meu neto, o Cauã. Aí, nesse genético, descobriu que eles tinham umas doenças genéticas. Só que aí, quando chegou na hora do neurologista do epilepsia, ela não conseguiu a vaga. Aí, toda vez, a genética chama a gente, eu fui ontem na genética, e elas falam que está difícil. E foi nessa dificuldade toda que elas encontraram acolhimento no Instituto João Valente. E nesse dia que eu conheci seu João, e sempre seu João acolhendo a gente. Mas apesar do acolhimento, as despesas, principalmente com transporte de Campo Grande até Ribeirão Preto, são muito altas. Jeane conta que já vendeu itens particulares e até fez empréstimos para custear as viagens e precisa de ajuda. Bom, quem estiver acompanhando a gente, puder ajudar de alguma forma, ou com uma indicação, ou até mesmo com algum auxílio, tem um contato, tem um número de Pix que pode ajudar? É o meu CPF, que é o 900-168-74153. O Instituto oferece suporte, inclusive uma situação que acaba de acontecer aqui no momento ilustra bem. Esta ambulância vem de Socorro, a quase 300 quilômetros de Ribeirão Preto, e é uma pessoa que já está fazendo um tratamento, já é uma pessoa que está sendo acolhida aqui no Instituto. Como que é a realidade? Fica a uma distância grande e a pessoa chega aqui e tem suporte, seu João? Não é só a distância, precisa ver também o quadro clínico do paciente que sai de lá de madrugada, chega aqui de manhã com atendimento previsto para as 15 horas. Como é que você faz para se manter estável, para exames, se você não tiver acolhimento? Então nós temos esses acolhimentos rápidos, relâmpagos. Chega aqui, toma um banho, deita, almoça, deu horário, a ambulância do município que o trouxe o leva até o hospital. E eles aqui até já conhecem, já sabem o endereço? O pessoal já é conhecido, já sabe. Muitos municípios utilizam esse expediente. Porque às vezes é perto, mas para o paciente é difícil. A ambulância sai, vamos dizer, de Araraquara, 4 da manhã. Mas tem paciente que vai atender só à tarde. Alguns vêm para almoçar, tomar banho, descansar, as crianças ficam aqui brincando. Não é tão sofrível para as crianças e para as mães, de maneira que sai daqui como se estivesse na própria casa. Com a palavra, o Guilherme, que vem do município de Socorro, receber tratamento oncológico no HC e acolhimento no Instituto João Valente, em Ribeirão Preto. Isso é muito importante para a gente que vem de longe, né? Que nem tem outras cidades que eles dão, né? Acolhimento para as pessoas, mas não é que nem aqui, né? Aqui é o seu João, é particular, né? O seu João está fazendo um trabalho incrível, né? E eu admiro muito. Então é muito importante para a gente vir e ter um lugar para ficar, né? Eu não tenho verba pública, estamos aí lutando para poder adequar o nosso estatuto à legislação pertinente, mas por enquanto a gente depende muito de doações. A cozinha toda aqui é doação.
Da água, a comida na mesa, ao papel higiênico, é tudo doação. Se alguém quiser visitar os pacientes, conhecê-los pessoalmente, quem gosta do serviço de voluntário pode até adotar nossos pacientes aqui, que ficam aqui o mês todo, quer ir no cinema, quer ir num shopping, não tem dinheiro para pagar o transporte, pagar um sorvete e tal. As portas estão abertas e basta clicar no Google Maps, Instituto João Valente, e vai levar exatamente onde estamos aqui na Avenida Nadir Aguiar, 1260, Jardim Paiva, do ladinho do HC. Coisa bonita, João. João, qual é o seu defeito? Eu fico procurando, como é que eu vou odiar esse cidadão aqui? Não tem jeito. O que se faz é bom, porque ao menos odiado a gente não é, mas defeito é o que não falta, né? Uhum. Agora, entre tudo isso aí, uma coisa e outra, você ainda encontrou tempo para trabalhar no HC. Foi aprovado num concurso, você ficou quanto tempo lá? Não, fiquei pouco tempo, o salário é muito pequeno. Eu saí lá para montar um serviço de ambulância. Não é nem ambulância, eu não tinha dinheiro para comprar ambulância. Eu vi o jogo do Botafogo, eu ia no campo, vi a maca, mandei fazer uma maca daquela, eu virava o banco traseiro da minha Belina, que era o táxi, punha o trilho, abria e carregava os pacientes. Então eu cobrava preço de táxi para levar a turma para fazer radioterapia, quimioterapia, fisioterapia, né? Quando não usava a maca para carregar o paciente, virava o banco, era um táxi. Era um táxi. Uhum. Então o meu trabalho depois ficou muito tempo na ambulância, até eduquei meus filhos nesse serviço. Eu acabei comprando uma ambulância de verdade depois, aí comprei a segunda ambulância de verdade, ficou uma coisa muito boa. Agora, João, como é que você consegue sustentar tudo isso? Isso eu não sei te explicar, eu acho que, me parece que, em primeiro lugar, tem que ter vontade, mas uma vontade aliada à fé e à razão, as duas coisas. Saber por que você está fazendo. E é difícil você separar, tem hora que principalmente é um serviço muito, muito doloroso, mexer com quem está doente e já está sentindo que a expectativa de vida é menor do que se previa. Isso é um problema sério, né, Schiavinato? Isso é sério porque, querendo ou não, você acaba se envolvendo, isso é um negócio muito sério, você se sentir parte e não parte, você passa como que ser o outro, é muito complicado, precisa ter cuidado. Eu tive com o tempo aprender a lidar com isso. Certa feita até eu estava indo para o aeroporto de Viracopos com o Dr. Bailão, que você deve conhecer, do ultrassom, estava ele e a Tuca. E eles já têm uma experiência imensa lidando com o paciente. Eu falei, olha, já aconteceu com você, de repente você sofrer porque quer fazer mais pelo paciente e não está no teu alcance? E a verdade é que não é eu só, não. Qualquer profissional da área de saúde que se envolve de forma direta com o paciente, você acaba tendo que aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Senão você sofre e não resolve. Isso não resolve o problema, mas você se envolve. É comum, né? E algumas vezes até não há nem como você fugir. Há situações, por exemplo, vamos citar um caso que me veio à memória. Eu estou com a mãe aqui e uma criança em estado grave aqui no HC. A filha dela, de 15 anos de idade, me liga que o outro menino que é gêmeo, pequenininho, estava com febre, dor de garganta e mais, que iam cortar a luz porque eu não tinha dinheiro para pagar a luz, mas que também não tinha dinheiro para comprar comidinha para pôr em casa. Eu vou lá no HC para verificar, na verdade o telefone quebrou, caiu lá da cama e a mãe não tinha o que mandar, não tinha como resolver. É muito comum a gente juntar aqui, fazer uma vaquinha entre amigos e mandar o Pix. Como é que você não se envolve? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Tem jeito. E, em outras ocasiões, você vê que às vezes foi tão difícil obter um diagnóstico, obter uma prescrição, chegar aqui até o HC e ter um rumo, que às vezes não tem dinheiro para o remédio. E aí? Ô João, felizmente você não teve nenhuma experiência pessoal de doença para se identificar com o problema dessa gente. Eu vim ter experiência depois de tudo praticamente concluído, porque foi interessante. O Edmo Bernardes teve um bom tempo aqui. E, através do Fernando Nobre, eu acabei chegando até o Edmo. Eu vim para uma entrevista aqui logo após uma cirurgia de urgência que eu fiz, que eu não esperava. Eu tive um câncer renal inesperado. E eu saí do hospital, acho que com uma semana eu vim dar uma entrevista aqui. Talvez um dos momentos mais marcantes, porque só aí então que eu pude entender melhor o significado do meu trabalho.
Porque você sabe o que acontece depois, quando você é colhido repentinamente, deitado numa mesa cirúrgica, o cara manda você esticar o braço, ele vai te anestesiar e você não sabe se acorda? Porque quais as preocupações que vêm, no meu caso, que sou da área de enfermagem? Bom, eu tenho um tempo de coagulação muito ruim, o cara vai me tirar um rim, esse negócio, se começar a sangrar, eu não sei o que acontece. Eu não sei se tem metástase, eu vou só saber a hora que ele fizer inspeção na cavidade e mandar o meu rim lá para o laboratório para fazer um anátomo patológico e eu ter uma posição. Tudo isso vem à cabeça. E você sabe, nesse momento crucial, o que é que veio à cabeça? Nenhum desespero, nada. Eu me perguntei, o que é que eu fiz da minha vida? E rapidamente, muito rapidamente, eu fiz uma continha, considerei 30 dias, vezes 20 pacientes, 600 pacientes mês. Vamos para um ano, 10 meses, são 6 mil por ano, vezes 10 anos, 60 mil, 20 anos, 120 mil. Eu falei, bom, por mais que eu tenha cometido erro, eu atendi mais de 100 mil pessoas. Isso me traz, até agora, uma grande tranquilidade, mesmo nos momentos que todo mundo tem momento difícil, não há quem não tenha lágrimas, ainda que contidas, mas as tem. Não há quem não tenha insônia, não há quem não tenha uma gastrite por um problema sem solução, mas nesse momento é muito importante o que você fez da vida. Isso é marcante. É um marco divisor de uma existência, o antes e o depois. Eu fiz ou eu não fiz? Exatamente. E, portanto, de lá para cá, aquilo que antes eu fazia de forma impetuosa, com vontade, hoje eu faço com a mesma vontade, mas com uma alegria muito maior. Adquiriu um sentido muito mais profundo para mim. Agora, João, pelo seu relato e pelo que a gente viu, né, nessa matéria do Éder, você tem uma identificação muito forte com esses pacientes. Você não é apenas um ponto de ajuda, um ponto de colaboração. Você se envolve na dor deles, né? Sem deixar que isso transpareça para aumentar a dor. Pelo contrário. Posso falar uma coisa? Eu fico estudando um pouco as mães, né? Tentando entender mãe, porque você, quando se conhece por gente, você não é preparado para ser marido, você não vai aprender o que é ser pai, você não sabe nem quem é você, quanto mais quem é mãe, né? O bom disso tudo é que você aprende com elas a dureza da vida maternal e da vida matrimonial, da relação em si, as dificuldades. Você aprende a entender um pouco mais o ser humano. Hoje, eu acho que se tem algo que eu posso considerar conquista relevante, é a descoberta que eu fiz de mim mesmo, ao descobrir nos outros o que eles são, aquilo que a gente não foi capaz de ver antes e está vendo agora, porque às vezes você passa uma vida toda sem perceber a vida. Você vê, eu precisei trabalhar todas essas décadas para entender só uma coisa, que eu não sabia que era importante entender o outro lado, aprender a olhar o outro lado, me interessar em saber o que passa, porque saber você não sabe, mas só de você se interessar em saber o que se passa, para mim pessoalmente, não sei os outros, mas para mim foi um passo muito grande. Essa sua capacidade de metamorfose, né, de repente se transformar em pai, mãe, irmão, conselheiro, né? É o que mais tem, é o que mais tem, porque num ambiente que você tem 40 cabeças diferentes, o que você mais tem é verificar a incapacidade que nós temos do interrelacionamento coletivo. Há muita dificuldade. Esse é um outro aprendizado importante. Você aprende a fazer o trabalho de bombeiro, né? De conciliador, aquele que apaga o fogo com muito jeito e todo mundo se entende. Acho que essa é uma parte relevante. Você está preparado para a dor, João? Eu corro. A Tereza está ali, ó. Né, bem? Que medo eu tenho da dor, hein? Pelo amor de Deus. Porque eu a conheço. O meu problema todo não é fazer o trabalho. O meu problema todo é eu encarar a dor. Porque eu tenho amigos meus que sofreram muito para morrer, meu amigo. Doutor Raia, a Wanda, a mulher dele, é minha amiga, minha cliente do táxi. E o doutor Raia sofreu muito para morrer. Ele teve um câncer de próstata com metástase, sofreu muito. Ele ficou, se não me engano, 60, 90 dias no CTI. Sofrimento. Eu tenho vários amigos meus que sofreram muito para morrer. Então, essa realidade é dura. Ninguém para pensar nisso, que é verdade. Mas a dor é para todos.
Então essa eu acho que sou um covarde, eu não sei lidar com ela não. Eu sou covardão para isso também. Mas eu tenho o prazer de aliviar a dor alheia, o maior prazer Mas do mundo. eu não digo nem da dor física, né? Mas da dor espiritual, da dor emocional. Mas a dor moral é que nos diferencia dos animais, né? É o que nos torna os seres morais, né? A dor moral é ela que nos faz crescer. Eu acho muito bonito, talvez uma das coisas... Eu falei de coisas importantes que eu descobri, mas eu colocaria em primeiro lugar o entendimento da dor moral. Como ela te ensina quando você está disposto a modificar. A única coisa que é capaz de fazer o homem dobrar e mudar é a dor moral. Porque a dor física você pode amputar, você pode tomar uma morfina, você pode tomar uma anfetamina. Você tem muito recurso hoje para a dor física, mas a dor moral não. A perda do filho, o erro grave que não tem como voltar atrás, você fica se perguntando por que eu fiz, poderia ter sido diferente. Isso é triste. Você poder exercitar alguns valores, como o do perdão e do auto-perdão, né? Porque o auto-perdão, a meu ver, não basta eu querer me perdoar, precisa ver o que é que eu estou fazendo agora. Eu converso com alguns amigos que reportam a mim aquelas coisas que eu considero desgraça da vida, já pensei em me dar um tiro na boca e não sei o quê. Digo, mas meu amigo, se você reconhece que cometeu erro, por que não fazer do erro uma correção? O problema todo não é o erro que você fez. O problema grave que eu vejo é você saber o que é o errado e continuar errando. Então, vamos fazer o certo agora, ajudar os amigos que estão a caminho do erro, a caminho do perigo, e apoiar, fazê-los entender que o erro não tem volta, é como palavra falada errado, não tem como apagar, está falado. Vamos fazer o uso da palavra de forma correta. No teu caso, por exemplo, que é um processo de entrega absoluta, você se entrega, né? Da mesma forma que você recebe, você entrega. E você sabe que muitos desses pacientes, dessas pessoas que são ajudadas pelo João Valente, elas não vão voltar para casa. Não tem tempo para voltar para casa. Às vezes ficam por aqui mesmo e nós temos presente. Que a finitude, que a morte. Tem casos que uma outra coisa que nós não comentamos, uma das vertentes do nosso trabalho é a valorização da família. Então eu tive lá o caso, amiga minha, a Rebeca, por exemplo, que é de Alagoas. Ela precisou extrair um olho por causa do câncer. Depois eu percebi que tinha mais coisa, fui lá, falei com o professor e vimos a extensão do problema. Sabia que não adiantaria ficar indo e voltando a Alagoas, teria que morar aqui. Então, depois de 3, 4, 5, 6 meses que a gente vê que não tem como ir embora, a providência é aproximar a família, porque eu conheço casos aqui de outra instituição, que a mulher ficou aqui 1 ano, ela arrumou a gravidez aqui, o marido arrumou uma namorada lá. O que adiantou? Curou a leucemia da criança e você destruiu 2 famílias. Então, hoje a gente, baseado nessa experiência, a gente procura trazer o familiar. E é difícil o trimestre que nós não trazemos alguém para cá. Portanto, nós temos lá um galpão que guardamos as doações, que geralmente vendemos para poder pagar alguma conta, mas sempre reservamos 1 ou 2 kits para montar casa de emergência. Desses 7, tem quem comprou casa. E uma das providências que nós tomamos, vamos trazer o casal? Vai trazer o marido? Muito bem, ele fica na casa, o tempo necessário para arrumar um emprego, juntar o dinheiro da caução, aluga a casa, aí a Maria Tereza coordena essa parte para a gente. Vai atrás do móvel, monta a casinha, ajuda com a cesta básica, e a maioria decola, sabe? Tem muito disso aqui. Né? Ainda esse mês nós estamos montando uma casa aqui para uma família do Pernambuco, para você ter uma ideia dos absurdos. A criança está desde 2023 esperando ultrassom e não fez. Veio para cá, no primeiro atendimento, marcou a cirurgia já para o dia 5. Eu trouxe o marido. O marido arrumou um emprego no Savaiago, aqui da Caramuru. O dinheiro não dá para alugar uma casa grande, alugou uma casa pequenininha, humilde, ali próximo à TVS. Mas está aí. É o acolhimento completo, porque não adianta você só atender a saúde. Você precisa, uma das coisas importantes para uma saúde, um tratamento de saúde ser bem sucedido, é você ter estabilidade emocional em casa e a estrutura para que você tenha o básico em casa. Normalmente essas pessoas chegam aqui desnutridas. Se você pegar as fotos das pessoas que chegam na casa e ficam ali 3, 4 meses,
é inescondível. Todos ganham rostinho bonito, porque come, tem apoio. Isso vale tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Aquilo que você falou, essa visita diária que você faz ao Hospital das Clínicas, pessoas com tratamento oncológico, e a mulher se sente realmente apoiada, é o apoiada, ombro, né? É o ombro. É o óbvio. É o ombro. E às vezes temos algum caso de pais que vem, às vezes precisa trazer a família inteira. Agora, essas visitas que você faz não tem custo, não tem preço. Como é que a gente vai customizar isso? Olha, na verdade, não é o custo. Esse é que é o verdadeiro dividendo que você recebe. Poder fazer, poder dar, é mais significativo do que receber, viu? Nessa circunstância, há uma inversão de interpretação aí. Essa forma de fazer é conquistar um tipo de tesouro diferente. O apoiamento é o tipo de necessidade mais premente que essas famílias têm quando elas chegam no Hospital das Clínicas? Qual que é a pergunta? O que elas mais sentem? Realmente é a falta de apoio? Uma das coisas que a gente verifica, você percebe já no telefonema que te fazem. Uhum. O medo, são duas coisas. Ela tem que vir para Ribeirão Preto, não sabe como. O medo de falar com o seu João, porque não conhece o seu João. O medo de falar com o seu João e o outro medo, o medo do não. Além do medo de falar com uma pessoa estranha, o medo do não. Que coisa terrível, não? E o que você ouve quando a mãe chega aqui? Depois de um mês, 2 que está com a gente. Ô, seu João, quando a gente pensa em vir para Ribeirão Preto, é uma paz. A gente sabe para onde vai. As próprias crianças, quando falam que vai para Ribeirão Preto, não vem para Ribeirão Preto, vão lá no Vojol, né, mãe? Nós estamos no Vojol. Tem criança no hospital que, quando começa a passar muito apertado lá na pediatria, reclama com o médico que quer ir lá para casa do Vojão. Não, doutor, eu quero ir embora. É muito bacana, né? Existem histórias que nunca saem da cabeça, João? Elas vão se perpetuar? Claro. Uhum. Claro. Tem coisa que dá filme, viu? É? Dá filme. A sua história, por si só, já rende um filme. Existe, às vezes, a história da vamos dizer, incompreensão, né? Não sei se seria essa expressão, mas eu não vou citar o nome, mas eu estou ouvindo do Guarujá com um médico e a esposa. Estive num congresso que foi feito no Hotel Jequitimar. Ele conhece o meu trabalho desde sempre, porque é professor também de medicina. E na subida da Imigrantes, ele olha para mim e fala: senhor João, mas esse seu trabalho já não basta os pacientes que temos em Ribeirão Preto, o senhor acolhe esse pessoal, fica facilitando como que uma invasão que ocupa espaço de outro, né? Rapaz, nisso toca meu telefone, eu coloquei no Viva Voz e eu vou tentar te traduzir o mais fiel possível o que eu ouvi. É o senhor João? Eu falei: sim, senhora. Aqui é a irmã Raimunda, aqui do Bazargão, no Amapá. Ô, minha irmã, o que eu posso ajudar? Sabe o que é, seu João? Eu estava rachando lenha, a lasca voou, vazou os olhos da minha filha. Eu não tenho medo de viajar, eu não sei onde eu vou ficar. O senhor não tem um lugar para mim? Porque me deram o seu telefone, serviço social, né? Aí eu tapei a boca do telefone e falei: doutor, eu arrumo a vaga ou não? Ô, senhor João, me desculpa. Ele entendeu na hora, lógico. Marcou. Mas tem outras coisas, né? Eu tenho lá do Piauí, lá de Barras, no Piauí, esse mesmo médico, coincidentemente, é o mesmo. Eu estou subindo, chegando na Avenida Paulista, que eu ia no Conselho de Medicina, que mudou, não é mais na Consolação, agora é pertinho da Paulista. E o mesmo camarada tinha tocado 5 vezes, mas ali é guarda para todo lado, tu toma multa ao monte, eu não podia atender. Até que insistiu tanto, falei: doutor, eu posso parar o carro para atender? Peguei uma vaguinha ali. Pois não. Senhor João, aqui, não lembro o nome. É o fulano, sabe o que acontece? Eu cheguei ontem do Piauí, eu sou hora de Barra, a minha filha tem 15 anos, mas é de cola, ela não anda, não fala. E eu achei que ia internar, não sabe. Eu cheguei aqui, eu estou numa pracinha na Vila Tibério, mas o dinheiro que eu tinha eu paguei hotel.
já está chegando 6 da tarde, a gente está sem comer, sem lugar para tomar banho, não tem para onde ir. E eu com a casa lotada, não tinha vaga. Falei, meu irmão, vá até a casa, na Conselheiro Dantas, 1308, é perto da praça, pede alguém para te levar. E levou. Eu cheguei na madrugada, mas de manhãzinho eu fui lá na casa ver quem era. Mas eu liguei na casa, conversei com o paciente mais velho, geralmente eu dou a liderança, não tenho funcionário, nem dinheiro para pagar funcionário. Falei com o líder, falou, ajeita um lugar. Bom, de fato ele chegou, o que eu ouvi de manhã cedo? Senhor João, o pessoal chegou aqui, a gente viu aqui como é que era o problema, pegamos tal quarto, mas o senhor acredita que essa senhora, que é a mãe da menina, ela ajoelhou aqui no meio da sala, de gratidão. Agora, como é que eu vou traduzir uma cena dessa com palavras? Não. É difícil. Como é que você faz? Diria que quase é impossível, né? E quando eu vou de carro, 9 da noite, no HC, pegar a senhora de idade, hoje, que é Venato, é muita gente, terceira idade é apelido, a idade mesmo, rapaz, pessoa de idade vem sozinho com o velho vai para o CTI, você não pode ficar dentro do CTI, eu vou lá buscar os coitadinhos. Tu põe no carro e vê aquela pessoa com dificuldade para falar, para andar, com fome. Tu leva lá para a briga e fala, oh meu Deus, como é que a gente não vê isso? Como é que eu iria enxergar um negócio desse se eu não estou aqui? Assim como o teu amigo médico que teve uma forma de mudar a visão, né, de pacientes, como é que você ajuda? Vai abrir concorrência com o pessoal da própria cidade? Sabe o que ele fez? Passou a ser o maior colaborador. Quando tinha festa entre médicos aí, arrecadação para o senhor João. Olha que coisa bonita. Mudou. E você já teve, João, nessa mesma situação, alguma situação que mudou a sua forma de ver a vida? Olha, eu sou um perguntador, né? O que eu mais faço é questionar valores, né? Mas eu acho que essa forma de viver, as respostas são muito práticas, porque você não precisa ler filosofia, não precisa ler romance, você vê em loco. A própria realidade te ensina, né? Ensina muito. Ela faz a diferença. Ô João, o que esse trabalho hoje representa para você? É a mesma coisa que ele representou, sabe, emocionalmente, lá atrás, quando você começou esse trabalho? Não. Hoje adquiriu uma dimensão inimaginável, né? A sensação de dever cumprido, ou de pelo menos ter tentado fazer, é um alívio muito grande para a gente chegar nessa quadra da vida. Isso é muito importante, né, Venato? Mas você sente que mudou como pessoa também? Eu não sou o mesmo, e às vezes eu me pergunto se eu estou normal, né? Porque tornou-se uma forma de ser tão natural que eu nem me vejo de forma diferente. Eu não consigo entender o João Valente de outra forma. Eu não sou. E muitas vezes eu pergunto qual maneira de ser seria ideal, porque se isso tiver alguma coisa errada, eu não sei como consertar, está muito difícil. Essa maneira de ser tornou-se eu mesmo. Eu sou isso, eu penso isso, eu durmo isso, eu almoço isso. Né? E você acrescentou no seu nome de Valente, né, alguns outros sinônimos que poderiam muito bem ser utilizados: altruísmo, coragem, disposição, amparo. Né? Mas olha, Venato, todo mundo, eu recebo muito elogio, mas eu acho que não é nem a questão do elogio, mas eu acho que se todos experimentassem da forma que eu experimentei essas tarefas, eu acho que cada qual descobriria um caminho melhor de se viver, viu? Você falou num projeto sucessório, na escolha, porque o projeto tornou-se grande, não pode morrer com você, não pode acabar com você, essa coisa toda. Por quanto tempo ainda você pretende ficar tocando o projeto? Se eu pudesse, eu gostaria de morrer nunca. Mas não é assim que funciona, né? O maquinário aqui já reclama muito. Reclama. Tem dia que ele não quer levantar, quer ficar mais tempo no quarto. Tem dia que ele não quer que eu pegue o carro para dirigir. Ele já pede uma pausa. Mas preguiça é um negócio muito legal, né? Eu gosto muito de ter preguiça. O que
que é preguiça? Porque às vezes o organismo pede uma pausa, isso não é preguiça, isso é um refazimento necessário. Né? Isso não é ócio, né? Porque enquanto você está deitado ali, você está maquinando muita coisa também. Né? Eu fico arquitetando ideias, elaborando novos programas, ou no mínimo, se eu já li, vou reler aquilo que eu achei que foi bom ler, eu vou reler. Né? Eu tenho lá minha bibliotecazinha do lado, né? Eu tenho muitas coisas boas para fazer. E de vez em quando dá uma beliscadinha lá na cozinha, né? Vai lá mexer na geladeira, um suquinho, uma coisinha, né? Mas é bom, né? Hoje a minha vida ficou caseira. Eu passei mais de 30 anos na estrada, estou resolvendo tudo por telefone. Que era um problema, aliás. Eu estava no Rio de Janeiro, São João, acabou o gás. Oh, meu Deus do céu. São João... Você ainda faz essas viagens, não? Pouco, né? Eu reduzi muito. Eu estou indo agora para São Paulo uma vez por semana, ou Viracopos, ou Guarulhos, ou algum congresso em São Paulo, eu vou, mas é pouco. Antes eu ia e tinha mais 3 carros que me ajudavam, eu contratava carro, porque basicamente os congressos têm muito patrocínio de laboratório, então os professores, cada um tem aula num dia, às vezes tudo num dia, eu não dava conta. Então eu contratava carro que me acompanhava. Hoje eu acabei com isso. O Vicente, que é o meu atual diretor, sucessor natural, que já trabalha com a gente, que tinha outra casa, o Vicente, então, veio me ajudar e eu passei o trabalho. Ele é jovem, o Vicente tem 53 anos, 20 a menos que eu. Ele faz as viagens e eu faço uma por semana, uma cada 10 dias. E é até bom sair um pouquinho, né? Vou até São Paulo, vou até ali, Presidente. A gente acha que é tudo ali porque está acostumado. Eu vou ali pertinho, eu vou ali em Prudente. Coisinha de mineiro, né? Um tirinho, pertinho. Não sei se tem tempo, mas tudo que você me perguntou, talvez a história mais interessante é de Prudente. Vamos lá, tem 1 minuto e meio, vamos lá. 1 minuto e meio? Não sei se dá, vou tentar ser conciso. Eu recebi uma mãe de Prudente que ela estava grávida e o neném estava sem uma das válvulas no coração e só quem em Ribeirão podia fazer isso pela Unimed, não era um caso do HC. Ela veio, ficou aqui 1 mês, a criança, eu até acompanhei o parto, e eu fui no CTI, fiquei com ela, a criança morreu na nossa frente ali e tal, uma coisa muito marcante. Mas depois mandei vir o marido, veio a mãe, as crianças, deixei ela ficar numa casa que eu tinha só para eles. Foi embora. Um belo dia eu precisei ir para Prudente, eu estava muito doente. Um problema que aqui não teríamos tempo para contar, mas a empresa que me contratou pagou hotel, pagou comida, mas eu não precisava disso. Precisava de um aconchego, alguém para que se eu acordasse à noite pudesse estar comigo ali. E eu tinha que viajar, eu tive um problema sério, eu tinha que viajar, precisava daquele dinheiro. Eu abri o telefone para ver o que tinha em Prudente, eu descobri uma mãe simples lá da roça, era essa senhora. E eu cheguei lá em Prudente, deixei o meu passageiro lá, e embora 3 dias depois ia voltar com o passageiro, uma senhora, eu liguei para tomar um café na casa dela. E eu acabei, ela não deixou ir embora, e eu fiquei lá, me tratou como filho lá, eu estava fazendo muita dieta hipossódica por causa da pressão muito alta. E sabe o que eles fizeram naquela casa simples? A guisa de suíte, eles tinham um quarto com ar-condicionado naquela simplicidade. Eles abdicaram do apartamento e me colocaram na maior alegria do mundo, eu não pude recusar. E me senti tão acolhido, tão amparado, que a gente não traduz isso, meu amigo. Não tem essas coisas. Difícil. Isso me aconteceu em Cuiabá, eu fui entregar um carro para Land Rover, lá aconteceu a mesma coisa. Fui acolhido por pacientes que tinham ficado aqui com a gente. É maravilhoso, viu, meu camarada? João, obrigado e parabéns. Obrigadíssimo eu pela oportunidade, obrigado aqui. Eu acho que conversando com você a gente entende um pouco porque você é tão valente. Obrigado aí, viu, pela forma carinhosa de se referir ao João. Não tem jeito de conversar com você obrigado, sem falar da palavra amor e sem te amar, viu, João? Obrigado, você é uma figura adorável. Muito obrigado, Kevin. Uma honra poder vê-lo pessoalmente. Uma honra toda minha de poder te entrevistar aqui. Obrigado pelos amigos que pacientemente nos ouviram essa hora, que é 1 hora que estamos falando aqui. Muito obrigado a todos. E nos visitem lá no campus, o Instituto, é só pôr no Google Mapa, Instituto João Valente, sai dentro da casa. Vai lá tomar um café com a gente. Eu vou lá tomar um café contigo. Bom, querido. Tá bom? Muito obrigado. João. Obrigadão. Obrigado também por você que nos acompanhou até agora. Nós voltamos. Tchau.